Olá, tudo bem? Eu sou o Cássio Cortes e esse é o quadro da Volvo Verdadeiro ou Falso, onde a gente vai analisar tudo que se diz por aí sobre carros elétricos e descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. A gente vai tirar a limpo e responder as dúvidas e questionamentos de vocês, além de corrigir algumas coisas falsas que você já deve ter ouvido em algum lugar. E para nos ajudar a descobrir o que é verdadeiro e o que é falso sobre as baterias dos carros elétricos, eu apresento o meu convidado Eduardo Oshima, diretor de pós-vendas da Volvo Car Brasil. Oshima, se o celular e o computador podem ficar com as baterias viciadas, isso pode acontecer com o carro elétrico? Verdadeiro ou falso essa história de vício? Já te falo que é falso, Cássio, porque o carro ele tem sistemas que fazem com que a bateria trabalhe na sua carga ou descarga dentro de um nível aceitável de condições adequadas, né, de funcionamento. Ou seja, aquela história, né, o smartphone vai desligar por temperatura, isso não acontece com o carro elétrico, né? Essa variação de temperatura que contribui para a degradação, no caso de um telefone, que não acontece no carro elétrico. Exatamente. E além disso, falando de degradação, a degradação, ela em 50 mil quilômetros, você tem uma degradação de 5% só. Então, ou seja, se a média de quilometragem rodada por um cliente brasileiro Volvo é de mais ou menos 13 mil quilômetros por ano, então a gente está falando que essa degradação de 5% ela vai acontecer e vai aparecer lá pelo terceiro, quarto ano de uso do carro, o que é muito bom, né? Então a degradação de apenas 5% dentro de um período de 3 a 4 anos, ela é muito pequena, né? Dentro desse período. Com certeza. Agora, verdadeiro ou falso? A bateria tem garantia, né? Verdadeiro, tem garantia. Para os veículos elétricos, são 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Dos híbridos, 5 anos ou 100 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, né? Existe uma taxa de falha, mas é mínima. Sabe quanto é, Cássio? Quanto? A gente está falando de nem um carro para cada 1000 carros na rua, Volvo, tem algum tipo de inconsistência ou alguma falha dentro das baterias. Então é baixíssimo esse número. 0,87 por mil, né? Exatamente, 0,87 por mil, um número mágico. Uma outra coisa muito interessante que é importante frisar, 8 anos de garantia, não de vida útil. Né? Exatamente. A bateria tem uma vida útil bem maior, é que caso ela tenha, dentro dessa taxa de falha muito baixa, alguma falha nesse período, você não precisa se preocupar como cliente que está dentro da garantia. Agora, essa aqui é muito interessante. Verdadeiro ou falso? Sempre precisa trocar a bateria toda em caso de algum problema? Não precisa, né? Geralmente a gente associa a computador ou a celular, smartphone, que quando você tem um problema com a bateria, precisa trocar ela inteira. Em carros elétricos, não. Você apenas precisa trocar algum componente da bateria. Imagina que você pegue um pacote de bolachas wafer. Quando você abre essa bolacha, esse pacote de bolachas, você acessa o quê? As bolachas unitárias, né? Que vamos chamar de módulos. E quando você coloca ela em perfil, você começa a ver as camadas. Essas camadas a gente pode trazer aí nessa analogia para células da bateria. Então, normalmente, quando tem algum tipo de falha ou algum tipo de inconsistência, dentro dessas células, dentro do módulo, em alguma célula, tem algum problema de tensão. E aí você substitui só o módulo, só a bolachinha. Não precisa jogar fora o pacote e comprar outra. Então essa é a grande vantagem. Você mexe no máximo no recheio ou num biscoito, nunca num pacote inteiro. Agora, o motor do carro elétrico, ele gera muito menos manutenção do que o motor do carro a combustão, né? Ele tem muito menos peças móveis, a característica intrínseca, vamos dizer assim. Isso é verdade. Você tem menos componentes, o que você tem menos componente, você tem menos manutenção. Então a manutenção de um motor elétrico, por exemplo, ele se limita à verificação do nível de fluido de transmissão a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos. Então, só isso. Então, diferentemente de um motor a combustão, que a cada 10 mil quilômetros, vamos falar assim, a gente tem que fazer troca de fluido, filtro, enfim, tem vários componentes móveis lá dentro, né, que deixam o motor a combustão mais complexo, né? Sim, a própria rotina do proprietário, né? Não tem que
preocupar com troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca de filtro de ar, enfim, é muito mais simples e por isso, E por sabe óbvio, uma dá menos coisa, manutenção. uma outra coisa interessante, Cássio? A Volvo ela tem um programa chamado Manutenção Preditiva da Bateria. O que é isso? Imagine que você esteja rodando com um carro e você não sente nada no carro, não tem mensagem nenhuma no painel, não dá nada. Mas eu, lá dentro da Volvo, eu consigo receber, de repente tem alguma falha que pode vir a acontecer com o seu carro e essa falha eu consigo já identificar antes de acontecer na sua mão. Isso é uma vantagem muito grande, porque o carro não vai te deixar na mão. Sim. Né? Está sendo monitorado o tempo inteiro nesse aspecto. Agora, outra coisa muito legal, pneu. Isso gera muita dúvida. Pneu para carro elétrico dura menos e é mais caro, a gente ouve. Isso é verdadeiro ou falso? A durabilidade ela não está necessariamente ligada a carro combustão ou carro elétrico. Na verdade, você precisa ter um bom alinhamento, um bom balanceamento e calibragem. Calibragem é uma coisa que a gente normalmente esquece, né? Só vai, ainda mais em carro elétrico, né? Porque você não passa imposto, né? Para fazer a calibragem, aproveitar e fazer a calibragem. Então, esse é um ponto bastante importante que a gente precisa levar em consideração, porque pneu descalibrado, pneu desalinhado, né? Roda desalinhada, mal balanceado, vai trazer alguma consequência de desgaste maior ou desgaste desuniforme, né? Não uniforme. Então, por isso que a gente sempre fala, o desgaste está muito mais ligado a esses fatores do que propriamente dito com carro elétrico ou a combustão. Sim, hoje em dia o carro tem o sistema de monitoramento de pressão, você fica sabendo quando a pressão está baixa. Vou dar uma dica para você que está no mundo do carro elétrico. Eu comprei faz uns 3, 4 anos um compressorzinho, deixa na garagem de casa, R$500, já que você não está passando imposto, você faz a calibragem na própria garagem de casa, muito melhor, muito mais cômodo. O pneu para o carro elétrico, então, intrinsecamente ele não é diferente do pneu instalado no carro a combustão, né? Não é diferente. Essencialmente, os pneus não são diferentes, né? O que muda é a composição de polímeros e a sua estrutura para deixar o pneu mais confortável e mais durável para veículos elétricos. Normalmente, um pneu de veículo elétrico, ele tem uma especificação exatamente diferente dos a combustão, né? Então isso se traduz no quê? Traduz-se numa dinâmica melhor, num conforto melhor, numa experiência melhor para o cliente em termos de nível de ruído e também de autonomia, né? E no caso dos elétricos da Volvo no Brasil, a gente tem sempre ou tração nas 4 rodas ou tração traseira, ou seja, você nunca pede para o eixo dianteiro tracionar e esterçar, que é a coisa que mais gasta pneu, na verdade. Perfeito, é isso mesmo. Chegamos ao fim de mais um episódio de Verdadeiro ou Falso. Nos próximos episódios, vamos aprender ainda mais sobre mitos e fatos dos carros elétricos. Mas tem uma verdade que eu posso garantir para você agora. Carro elétrico com conforto, segurança e qualidade você encontra na Volvo.